Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência aqui, atividade 13, eu sou o professor Aro, então acabei de provar para você que a prova se complementa, tem que ter atenção, né? Já fala de onde você é, curta e dá um joinha, dá bastante joinha, ajuda o professor aí, eu adoro receber joinha. Quero mandar um abraço pessoal de Jundiaí, de São Paulo, Carapicuíba, Caraguatatuba, Ubatuba, São José dos Campos, Leme, Araras, tudo que está em contato com o professor aí. Pessoalzão forte do 9º ano. Vamos lá. Por muito tempo não se entendia por que algumas pessoas eram tão parecidas como com os pais, e outros apresentavam diferenças tão acentuadas. Não se sabia nem mesmo que existia material genético que era transmitido. Na situação mencionada nesse texto, a transmissão do material ocorre por meio do quê? Contato físico, transfusão sanguínea, transplante de órgãos ou união dos gametas? Professor, união dos gametas, né? Lá o DNA. Isso, união dos gametas. O exame de ressonância, vamos ver. Aqui, vamos prestar atenção aqui, ó. Agora é sério, hein? Mudou do raio-x. O exame de ressonância magnética é uma técnica de diagnóstico por imagem aplicada no campo da saúde para visualizar em alta definição estruturas internas do corpo humano. O aparelho que realiza esse tipo de exame funciona como um grande ímã que alinha as moléculas de água existentes no corpo. Em seguida, pulsos de ondas de rádio são emitidos em direção à área a ser examinada, mapeando as moléculas de água e produzindo imagens nítidas dos órgãos e tecidos. As ondas utilizadas nesse exame são classificadas como radiação não ionizante, tá? Agora é não, ó. Vou provar para os senhores, ó. Ressonância magnética, esse equipamento utiliza um forte campo magnético no seu processo de formação do sinal, imagem. São emitidos pulsos de radiofrequência, ela usa radiofrequência. Não utiliza radiação ionizante. Então, está aprovado para os senhores aqui, tá? Atenção agora. A imagem abaixo representa uma atividade exercida pelos seres humanos, tá? Isso aqui é uma indústria, pode ser termoelétrica, está queimando combustível fóssil aqui, né? Então, se há uma queima e a emissão de gases poluentes, o que acontece? O aumento do efeito estufa. Vou até marcar ele já. Ó. A diminuição do nível dos rios? Não. A diminuição dos lençóis freáticos? Não. O aumento da camada de ozônio? Não. A redução da camada de ozônio. Né? Acontece o quê? O aumento do efeito estufa. Beleza? 17. A imagem abaixo representa um fenômeno natural que provoca lançamento de cinzas, magma e gás para a superfície da Terra. Né? Então isso aqui é um vulcão que entrou em erupção. Qual a principal causa desses fenômenos? O centro da Terra tem o magma, né? Que é a rocha líquida. Então o magma está lá, tem aqueles mares de lágrimas. E tem placas tectônicas. Conforme a Terra se movimenta, uma placa pode entrar em choque com a outra. Faz o quê? O terremoto. Quando uma placa bate na outra, tem o terremoto, tá? E quando as placas se movimentam, faz onda do magma, sem elas se bater, só delas se movimentarem. Aí, ó, faz o quê? Com que o vulcão tenha erupção. Então é o movimento das placas tectônicas. Beleza? 18. Existem alguns materiais que são utilizados na produção de calor. Tá? A queima desses materiais é capaz de produzir calor necessário para mover turbinas em usinas termoelétricas ou para movimentar os pistões no interior do motor. Ó. Esses materiais são classificados como o que? Ele vai gerar calor, energia química e cinética. Então são os nossos combustíveis. Ó. Tá aqui. Tá? Ah lá, a redundância. Combustível, ó, combustível é qualquer corpo cuja combinação química com outro seja exotérmica. Então, oxigênio lá, em geral, é qualquer substância que reage com oxigênio, produzindo calor, chamas e gases. A definição apresentada nesse texto expressa o conceito de combustível. Vai lá e faz o
Olha lá, tá aqui explicado para você, o professor tá dando uma aula durante a prova, hein? Que eu quero que você aprenda, que você vá muito forte para o primeiro ano. A atmosfera é uma fina camada que envolve a Terra. Essa fina camada, conhecida como ar atmosférico, contém a composição apresentada no gráfico abaixo. Dióxido de carbono, argônio, outros, né? Aqui tem os poluentes, oxigênio e nitrogênio. Com base nesse gráfico, a composição do ar atmosférico, é considerada um aglomerado de poluentes? Não, porque tem oxigênio também. Um conjunto de poeiras? Não. Uma mistura de gases? Sim, uma mistura de gases. Uma substância pura? Não, não é puro por quê? Porque eu tenho CO2 aqui, né? Eu tenho o gás do escapamento do carro, por exemplo. Beleza? 21. O padrão de coloração da plumagem de galinhas é determinado por dois genes. No primeiro gene, o alelo dominante determina a plumagem colorida, enquanto o recessivo determina a plumagem branca. No segundo gene, o alelo dominante impede o desenvolvimento da cor da plumagem e o recessivo possibilita a coloração. Esse caso é um caso de epistácia. Está aqui, ó. Epistácia pode ser definida como um processo em que um gene mascara ou interrompe a ação do outro gene não alelo. Professor, por que não é condominância? Condominância é tipo assim, ó, quando os dois se unem e dá um só. O boi branco, um exemplo, o boi branco, né? Os pastor alemão, todo preto, tudo igual, cachorro de uma cor só. Um junta com o outro e dá uma cor. Plerotropia é aquela característica que você reforça alguma coisa, que você melhora alguma coisa. Por exemplo, cebola branca e cebola vermelha, tá? Não tem a cebola roxa, não é vermelha, é roxa, né? Mas ela tem as características, tá? Mas uma é mais resistente ao clima, tá? Coisa assim. Pede para o seu professor de biologia, de ciências, ele explicar legalzinho, porque eu não sou professor de ciências, eu não estudei biologia, só estudei para nível vestibular, tá bom? Mas vai lá. 22. O raio UVC funciona especificamente contra o professor não vai ler isso aqui, ó, porque senão o YouTube vai pôr um monte de informação durante a aula que não nos interessa, tá? Então, como cientistas decidiram investigar essa questão? Uma pesquisa foi feita na USP, a equipe concluiu que a ação de lâmpadas de mercúrio irradiando UVC, nós já vimos que essa radiação né? Mais de 99% das partículas virais foram inativadas in vitro, ou seja, essas placas isoladas no laboratório. Então eles usam isso para quê? A radiação ultravioleta se trata de um tipo de radiação eletromagnética. Nós vimos que na questão 1 ou 2, a radiação ultravioleta, ou simplesmente UV, é a mais energética entre aquelas emitidas pelo Sol. E nós não enxergamos elas, tá? Então, ó, elas são o quê? Ondas eletromagnéticas, ó. Tá? Lê legalzinho o texto aqui, ó. Eu só não estou lendo porque senão o YouTube vai travar ele, tá? Vai colocar um monte de mensagem. 23. Nossa, essa daqui, pessoal, eu tenho dúvida nela, tá? Eu fui pesquisar muito, mas eu tenho dúvida. Você tem que perguntar para o seu professor. Eu vou perguntar para a professora de biologia, mas ela aposentou, ela era muito boa. Edição de DNA. Eu até coloquei o que aqui, ó. A técnica permite que os cientistas modifiquem permanentemente genes em célula e organismos vivos por meio de recortes precisos do DNA. Então, ó, ele vai editar o DNA. Um estudo clínico com uma técnica de edição de DNA, conhecida como CRISPR, está em andamento na Universidade de Pensilvânia. Já está no Brasil também. Na pesquisa o professor foi ver. Estão testando a eficácia de tecnologias de edição de genes no tratamento de pacientes com câncer. A técnica abordada nesse texto ele edita moléculas genéticas cuja função principal eu acredito que é essa daqui, ó,
transportar as informações do núcleo para o citoplasma, né? E como o citoplasma é o que faz com que cresça desordenadamente, né? O câncer ele não para, a célula não para de crescer, ela cresce desordenadamente. Então eu acredito que seja essa, tá? Então, ó, marca, mas se eu errar uma, me perdoe, hein? Porque, pô, né? Todo mundo tem o direito aí. Eu não sou da área e essa daqui ela é bem complexa, tá? Belezinha? 24. Radiologia tradicional. O processo tradicional é semelhante de fotografia. Nós vimos lá na questão lá atrás, lá, né? Então, as imagens são gravadas em tons de branco e cinza. Mais claro representa materiais densos e observam toda a radiação. Atravessa, queima aqui, o senhor cortou. Deixa eu ver uma coisa aqui. Olha, até apareceu, né, aqui. Pronto, arruma tudo na hora. Vamos voltar. Aqui. A radiação já cor escura mostra as estruturas mais moles que os raios conseguiram atravessar e queimar o filme. A radiação utilizada para produzir as imagens dos exames no exame descrito é conhecida como nosso raio X, tá? Ó, um filme radiológico, é isso. Mariana, ao retornar de uma viagem de férias feita pelo litoral brasileiro, chamou a atenção das pessoas ao seu redor ao exibir sua pele um tom mais escuro jamais obtido em viagens anteriores. Para justificar essa ocorrência, ela explicou que a mudança na tonalidade da sua pele se devia ao fato de ter se exposto ao sol ao longo de todos os dias em que esteve de férias. A mudança observada em Mariana é resultado da alteração no seu fenótipo. Lembra? Fenótipo é o que eu noto do genótipo, né? Cromossomo é a carga de informação que o genoma leva ali, ó, né? Cromossomo e o genoma tem nada a ver. Então é a mudança do seu genótipo. Tá aí. A imagem, né? Fonte de radiação, feixe de radiação, filme sensível à radiação. Isso daqui é uma mamografia, né? O seio tá aqui. Então é uma mamografia. O exame representado nessa imagem faz uso da radiação X. Tá? A mamografia é um raio X das mamas. Beleza? Professor, acabou? Acabou. Espero ter ajudado, contribuído aí. Tá? Curta, compartilha, fala de onde você é, deixa um joinha, né? E vamos juntos aí. Vou fazer sequência de matemática também. Tem todo no nosso canal. Vamos se falando que as coisas dão certo. Até mais!